Atenção, atenção! Este programa tem spoilers. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Vamos ao cardápio deste episódio. A gente tem a nossa atração principal, ele, John Wick 3, Parabellum. Vamos falar sobre o terceiro capítulo dessa franquia que tem aí, né, enfrentado inclusive Vingadores nas bilheterias. Enfrentado bem, né? Enfrentado bem, exatamente. Então, a gente vai falar sobre esse terceiro filme, que eu acredito que muita gente nem esperava que fosse chegar a tanto, né? Porque o primeiro filme foi lançado até com uma certa despretensão, mas já estamos aí com uma trilogia e vem mais por aí, pelo que a gente já está sabendo. Eu só posso dizer que fico muito feliz com a volta do Keanu Reeves. Bom, e além do John Wick 3, no nosso corte rápido, né, nosso quadro aí depois, nosso debate principal, a gente tem comentários sobre Cemitério Maldito, a nova versão que chegou aos cinemas recentemente, e ainda Vardar por Agnes, despedida da nossa grande diretora, né, que se foi aí no mês de março, né, e o seu último filme, né, o documentário em que ela revisita a carreira, foi lançado nos cinemas aqui no Brasil no mês de abril. A gente vai falar sobre esses três filmes nesse podcast que a gente está gravando na Pão e Companhia, aqui em Belo Horizonte, no bairro Santo Agostinho. Você que estiver passando aqui por Belo Horizonte, você que é de Belo Horizonte, quer tomar um café, comer um pão de queijo, que é uma delícia, vem aqui na Pão e Companhia, que é o local onde a gente grava os nossos podcasts, né? Sempre que temos convidados, principalmente. Hoje a gente está sem convidado, mas a gente resolveu vir aqui para poder fazer um programa diferente, gravar aqui ao ar livre, né? Gravar aqui com esse clima agradável que está em BH, agora aí no finalzinho do outono. E, bom... Inclusive, a Pão e Companhia foi eleita uma das melhores nas categorias de padaria e pão de queijo, segundo a revista Encontro Gastro. Então, é sério, gente. A coisa, né, aqui é seríssima. O pão de queijo aqui é de responsa. E é por isso que a gente está sempre gravando aqui, né? Com certeza. Se você vier aqui na Pão e Companhia, tira uma foto, marca a gente, né? Pra gente saber que você veio aqui no mesmo lugar onde a gente vem gravar o Cinematório Café, né? Tira uma foto e marca a gente aí no Instagram, que a gente vai gostar de ver. Bom, antes da gente seguir aqui para as nossas atrações do podcast, alguns recadinhos rápidos. A gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que é através dela que você apoia o Cinematório e pode nos ajudar a manter o site no ar, nos ajudar a crescer, a conseguir fazer mais coisas para vocês, né? Então acesse o endereço padrim.com.br/cinematório ou clique no banner que está aí no site, né? Ou nessa página, na página deste episódio, ou na home do cinematório.com.br. Aí você pode conhecer o nosso projeto e as recompensas que você ganha se tornando um padrinho, uma madrinha do Cinematório. A gente tem, por exemplo, as nossas newsletters, né, que são semanais e trazem muitas informações para quem ama cinema como a gente. Então não deixe de conferir. Além disso, temos as nossas redes sociais, né, Kelly? Sim, estamos em todas elas, né? A gente está lá no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, só procurar por Cinematório. E no Spotify também, a gente tem 2 perfis lá, lembrando que é um perfil de playlists, né, que a gente associa com episódios que a gente grava, e também o perfil de podcasts, para você acompanhar os podcasts que a gente lança, né, os episódios, porque agora, né, a gente está com essa divisão. Tem pessoas que gostam de ouvir os podcasts pelo Spotify, tem outros que escolhem ouvir
pelos agregadores. Não tem desculpa, gente. Se você quer ouvir os nossos podcasts, temos todas as opções que você quiser, né? Que você quiser escolher, tá bom? Acesse aí o nosso site que tem todos os links lá para você ficar por dentro, né, de todos os nossos programas. Então, Kel, bom, aproveitando, né, que a gente está aí nesse clima pós-Vingadores, muitos filmes entraram aí depois que houve esse recorde, né, de bilheteria, e só se falou de Vingadores durante um bom tempo. E o filme que mais chamou a atenção nesse período pós-Vingadores para mim foi esse, John Wick 3, Parabellum. Porque é a continuação, né, é o terceiro filme dessa trilogia, estrelada pelo Keanu Reeves. E como eu disse no início do programa, a gente não tinha, quando o primeiro filme saiu, uma perspectiva ou uma expectativa de que chegaria a ser uma franquia, né? Vai para o quarto filme já. Depois desse já tem data de estreia prevista para 2021. Outros estúdios estão inclusive mudando as datas de lançamento dos seus filmes para não competir com o John Wick no mesmo fim de semana, né? E virou um fenômeno do tipo que você escuta as pessoas comentando na rua: vou ver John Wick, né? Quem poderia imaginar, né? E isso eu acho bem bacana. Nem mesmo a distribuidora. Nem a distribuidora. Até no primeiro lançamento, né, não usaram o nome dele. Exatamente, né? É só De Volta ao Jogo. Né? E foi um lançamento muito ruim, até em DVD e Blu-ray aqui no Brasil, porque ele está com formato de tela errado. Então, para quem gosta de colecionar como eu, né, fomos prejudicados aí com o John Wick nesses lançamentos. E mudou de distribuidor também no meio do caminho, enfim. Mas estamos aí então com o John Wick 3, novamente dirigido pelo Chad Stahelski. Ele esteve no comando dos 3 filmes. O roteirista também é o mesmo, né, que é o criador do personagem, que é o Derek Kolstad. E o elenco, né, o principal, ele tem se mantido também. Né? A gente tem o Keanu Reeves, o Ian McShane, o ator que faz o concierge, né, do Hotel Continental, o Lance Reddick, é o Sharon, né, ou Sharon, né, não sei, estou me lembrando qual é a pronúncia exata do nome dele, mas esse elenco principal ele tem se mantido. Aí vão trocando, por exemplo, os vilões, né? A partir do segundo filme entrou o Lawrence Fishburne, com quem o Keanu Reeves já tinha contracenado em Matrix. E agora, no terceiro, a grande novidade são as 2 atrizes, né? Angélica Houston e a Halle Berry. É que estava faltando, né? Se a gente pensar, a gente tem até uma reunião de astros dos anos 90 mesmo. Sim, né? Total. A Angélica Houston, claro, é uma veterana, mas eu acredito que o auge, assim, os filmes mais famosos dela foram lançados ali, anos 80 e 90. Né? Sim. A Halle Berry, mesma coisa, né? Contemporânea do Keanu Reeves, né? E o Lawrence Fishburne também. Isso é muito legal, assim, porque tá dando esse acesso a um grupo de pessoas que nos remete a um outro cinema que a gente via, né? Então, é muito referencial o tempo todo, assim. Então, eu acho isso muito bacana. Ao mesmo tempo que traz a novidade, esse fenômeno, é também muito referencial. E também na questão do filme de ação, né? Porque esse estilo de filme de ação, de luta, tiroteio, né? Perseguição de carro, ele meio que ele ficou no auge durante um bom tempo aí, anos 80, 90 principalmente. E depois meio que caiu, né, de moda. Então a gente tem meio que esse resgate, né? Sim, e é engraçado a gente pensar nesse resgate de uma coisa que a gente viveu, né, que a gente viu, porque não parece que está tão longe, né? E meio que já virou uma nostalgia dessa época, né, desse tipo de cinema. Exatamente. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa toda de muitos filmes com super-herói, não só super-herói, mas muitos efeitos visuais, né, essas coisas de fantasia. E aí vem Harry Potter, Senhor dos Anéis e tudo mais, né?
E assim, essa coisa do duelo corpo a corpo, ela foi deixada um pouco de lado, né? Exatamente por conta de tantas opções de efeitos especiais e, enfim, às vezes também uma maior atenção assim, nos diálogos e no desenvolvimento de personagens e tudo mais. Então, essa coisa do corpo a corpo ali, da coreografia, sabe? Da ação coreografada com os atores, acho que se perdeu mesmo e é um dos grandes méritos do filme, assim, porque ele resgata isso, mas ele também está trazendo um estilo muito próprio, né? E cenas que eu nunca tinha visto antes, assim, não que eu era uma ficcionada por filmes de ação, eu via na sessão da tarde e tudo mais, mas eu não me lembro de ter visto assim filmes que trouxessem, por exemplo, uma coreografia com 2 cães tão bem feita, sabe? Eu apaixonei com essa cena, assim, a sequência inteira, assim, porque foi muito emocionante, sabe? De ver aquilo dando certo. Então eu achei massa. Essa cena dos cães é um dos destaques do filme, que também tem uma outra cena de ação que envolve animais, que é a hora que ele usa o cavalo para dar coices nos seus inimigos, né? A hora que ele está lá fugindo, né? Isso aí já, depois dos minutos iniciais, ele entra dentro de um estábulo lá e utiliza, né, o coice do cavalo como arma também para poder bater nos vilões. É engraçado até falar isso de vilões, porque o John Wick está longe de ser um herói. Com certeza. O cara é um assassino profissional, é um anti-herói, né? Mas é por quem você torce, porque é o cara que está sendo perseguido, principalmente nesse terceiro filme. Sim. Essa coisa do cavalo é muito interessante, porque surge ali, né, no meio da cidade, entre carros, assim, aquela coisa toda urbanizada, e de repente tem esse cara que ele já virou mítico num cavalo, sabe? Aí não tive como não lembrar também dos faroestes, com certeza, né? Que é essa coisa desse cara imbatível. E eu acho que, de certa forma, ele está remetendo a isso também, né? Usando esse imaginário do cavalo, do cara que está ali cavalgando e tal. E aí é muito massa, porque traz a novidade da coreografia com o cavalo. Então eu fico imaginando, assim, o trabalho que eles tiveram para poder fazer isso, sabe? Para poder treinar esses animais. Confesso que com os cavalos eu fiquei um pouco tensa, assim, porque tinha arma no meio, sabe? E aí eu fiquei com medo de, poxa vida, vai ter cena que vai matar cavalo e, assim, eu sou muito sensível com isso. Mas não, assim, foi super a questão massa. É que na hora dos cachorros também tem, só que eles têm o colete. Eles têm o colete, então você já sabe que eles estão um tanto protegidos. E tá numa situação, assim, que não é... Ali tá numa negociação, sabe? Eles não tem aquele perigo tão intenso quanto daquela sequência em que eles estão um atrás do outro. Então você coloca ali o cavalo junto e eu fiquei meio aflita. Mas eu acho que isso faz parte da experiência, sabe? É te afligir mesmo. Agora, não, essa ligação com o western, ela é muito feliz, porque, e certamente consciente, porque o filme de ação urbano, ele é a evolução do western. Né? Você, na história aí dos gêneros cinematográficos, se você pega a própria história do cinema, né, norte-americano, quando a gente tem esses filmes de faroeste, né, primeiro numa época que eram considerados filmes de gênero pouco valorizados pela indústria, depois eles se tornam o auge, né, se tornam um produto assim, de primeira linha. Aí a gente tem os filmes de John Ford, com John Wayne, Howard Hawks, né, vários diretores que se tornaram nomes, né, muito ligados a esse cinema. Depois vem o Clint Eastwood, né, tudo mais. E o Clint Eastwood, ele está, né, justamente nessa transição, né, porque ele faz tanto o western quanto os filmes de ação urbanos. E a gente pega justamente essa transição, porque é a evolução natural.
né? Inclusive histórica, se você pensar na urbanização das cidades. Né? Sim. Então, é isso. E aqui o John Wick diretamente ele faz... na imagem, né? Essa coisa da cidade ali, tão urbanizada, e de repente tem esse cara em cima do cavalo. E não só no uso do cavalo, mas também outros códigos, outros elementos que remetem ao faroeste, ao western, né? Nos enquadramentos você tem isso. Sim. Tem enquadramentos claros, assim, do duelo, né? Do duelo. Tem pegando o plano e contra-plano. Tem aquela da chegada dele, que aí filma só os sapatos. Sim. Né? Tipo, você não vê ele chegando. Obrigado. Você vê os sapatos dele abrindo a porta do carro e saindo, assim. Que é todo esse mistério, né? Essa pessoa tá chegando, que me lembrou também muitos enquadramentos dos faroestes. E a própria figura do John Wick, né? Que é esse... É comparável ao Homem Sem Nome, né? A esse pistoleiro místico, né? Que chega numa cidade, né? E tem toda aquela coisa em torno dele, as pessoas o temem, né? E mesmo quando ele não está na cidade, essa figura está por ali, as pessoas, né, ficam assim, cara, ele pode chegar a qualquer momento e... É uma ausência presente. É um justiceiro, mas ao mesmo tempo é uma figura que as pessoas têm medo dele. Né? E o John Wick é isso, é o Baba Yaga. É o bicho papão. Né? Desde o primeiro filme, todo mundo teme o John Wick. Né? Mesmo que você não saiba do que ele é capaz, há histórias sobre ele. Ele é uma lenda. Isso, e ele inclusive confirma uma das lendas, né? Porque a gente ouve falar da história do lápis, que ele matou não sei quantos com apenas um lápis. E aí ele confirma, não, eu consigo fazer de novo. E é engraçado que ele olha pro lápis assim, faz uma expressão, né? Que é o filme brincando com ele próprio, né? Com a própria história. E aí eu achei tão legal, porque você pode pensar o seguinte: será que aquela história era real mesmo? Ou ele, naquele momento, pensou, falam tanto de mim com esse lápis, acho que eu vou tentar usar dessa vez, vai que dá certo, sabe? E brinca com isso, né? Do que é real também, do que é, tipo, lenda sobre ele, sabe? É verdade. Bom, outra coisa que eu gosto muito nessa franquia é como que ela, principalmente a partir do segundo filme, começou a fazer uma interação com outras artes. E aí você pode fazer leituras que eu não sei se todo mundo vai concordar, se pode ser muita viagem da minha cabeça, mas eu comecei a fazer essa leitura, esse tipo de análise. É claro que é um filme de ação, né? Muita gente gosta de falar, é um filme de ação descerebrado, assim, é bom que você não precisa preocupar com lógica, com nada, é aquilo ali mesmo, você vai para divertir, né? Etc. Mas eu não tenho só como. O espetáculo. Eu vejo as coisas e eu começo a formular ligações. Né? E aí você vê que no segundo filme tem aquela sequência que ele vai cumprir aquela missão, né? Que ele tem que matar a irmã do cara que tinha a promissória, né? Com ele. E ele vai para aquele lugar, parece que é na Itália, né? Na Itália. Tem tipo o Coliseu ali, não sei se é exatamente o Coliseu, mas é um lugar que remete, tem aquela construção da Roma Antiga, né? E depois vai ter aquela sequência aquele lugar cheio de espelhos, né? Que parece quase que uma instalação de arte moderna. Uma coisa assim, um museu mais moderno, né? Uma coisa bem contemporânea. E você faz esse contraste, né? Entre a antiguidade e a modernidade. E aí eu fiquei pensando, cara, como que isso pode ser também você pode olhar para isso e fazer uma leitura de como que a violência está presente nisso tudo também. É um filme que é sobre violência, é um filme sobre assassinos profissionais, sobre uma sociedade secreta em que as pessoas vivem dentro de regras próprias, mas todas elas têm essa mitologia que envolve o uso de armas para matar e ser pago por isso, né? Vira um emprego mesmo, uma
questão de sobrevivência, você matar outras pessoas. E eu fiquei pensando quanto que, né, a violência está presente, foi necessária para que essas coisas históricas estivessem aí, né, para que a própria arte, essa arte dita erudita, né, fosse colocada onde ela está, né, quanto que de violência que não está por trás disso, que a gente às vezes ignora, a gente deixa isso para trás. Com certeza, né? Grandes cidades foram construídas por escravização de povos da África e outras pessoas, assim, então, principalmente na Europa, assim. Sim, ele vai para a Europa, né? Que eles são os colonizadores, sabe? Aquela riqueza toda que eles têm, porque, assim, nesse filme mostra muito isso, né? Essa opulência da riqueza ali, desse lugar que você está falando, que parece Coliseu, é tudo opulento, tem aquelas obras de arte, aquela mulher toda glamourosa. Então, assim, por trás daquela riqueza toda, existiram e ainda existem pessoas que sofrem por isso, sabe? Sim. Que sofrem a violência e a exploração para que essas pessoas estejam onde estão. Com certeza, E se a gente pensar que o hotel Continental, né, o cenário principal do filme é Nova York, aí tem a questão do capitalismo. Sim, né? Questão do capitalismo. O consumismo, né, que também causa muita violência, né, vitimiza muitas pessoas. Eu acho assim que, embora o filme ele não se dedique a falar disso, tá tudo nas entrelinhas, sabe? Assim, pelas imagens e pela própria narrativa desse personagem. Parece que não quer dizer nada, mas diz, assim. E aí assim, aquela pode velha ser uma história, coisa que os realizadores nunca pensaram, sabe? Embora eu duvide, sabe? Porque está muito no filme, sabe? Não é uma coisa só assim, tem uma cena ali, então tipo, eu peguei aquilo, porque em Nova York é uma crítica ao consumismo, ao capitalismo, sabe? Eu não acho que é só uma coisa da minha cabeça, eu posso estar viajando demais, mas eu acho que, como você falou, está nas entrelinhas, e o filme te possibilita essa leitura. Sim, né? Não é uma coisa assim, aleatória, que eu peguei, né? Uma coisinha lá e tô transformando numa coisa gigantesca. E se você pensar, ele inclusive, ele tem tanto diálogo com Matrix, não só pela questão de ter o Keanu Reeves, ter o Lawrence Fishburne, ter cenas que são, assim, citações diretas, e tem essa coisa de quebrar regras, sabe? De quebrar sistemas. Eu acho assim, eu fiquei pensando muito nesse diálogo que o próprio John Wick tem com o Neo, sabe? Porque ambos são uma espécie de mito, de lenda, de um escolhido, e que as pessoas, assim, comentam sobre ele tem uma presença até quando ele não tá, né? Quando ele não tá ali. E eles estão quebrando regras de um sistema, sabe? Exatamente. O John Wick tá quebrando as regras desse sistema. Principalmente nesse filme, assim, ele teve que quebrar. Ele se viu na obrigação de ter que quebrar essa regra do hotel, por exemplo. E ele já tinha quebrado antes, quando ele tinha deixado o sistema para viver uma vida tranquila. Então eu acho que a ligação é muito, muito maior do que simplesmente ir ali pelas citações. Com certeza, concordo nesse demais. sentido de até indo além, assim, sabe? É o de quebrar regras contra um sistema mesmo, que é dominante. Não são citações de forma alguma gratuitas. Não é só uma brincadeira. Keanu Reeves e o Lawrence Fishburne juntos de novo, que massa, né? Cara, tudo bem, poderia ser apenas um reencontro dos dois e a cena ser construída, né? Isso no segundo filme, como assim, vamos fazer estou com o Morpheus e o Neo aqui na minha frente, então vamos fazer uma cena que remeta lá ao encontro dos dois no Matrix, né? Não é só isso, não é só isso. E agora, no terceiro, tem a comprovação, porque o John Wick fala a mesma linha de diálogo do Neo no Matrix, né? Quando alguém pergunta para ele, de que você precisa? E o que ele responde?
Guns, a lot of guns. Né? E tem aquela outra cena também de onde ele esconde as coisas, que é no livro. Exatamente. Tá assim, remetendo demais. Então essas coisas, elas indicam mesmo que é muito maior do que só um aceno para quem gosta, um aceno para quem viu na época, enfim. São filmes sobre as consequências de viver fora das regras. Exatamente. Né? Tanto Matrix quanto John Wick. Né? Então tem essa ligação, tem esse diálogo. É inegável. Quebrando sistemas. Vamos ver. Rompendo com sistemas. Eu até brinquei, né? Ele não pensou se no final, tipo, acorda e a gente descobre que é o Neo e o Morpheus mesmo. Agora numa nova simulação. Estavam lá brincando de videogame, né? Exatamente. Mas, voltando, né, só para complementar o que eu estava falando sobre essa relação, né, do filme de ação, aqui no caso, com as artes, porque nesse terceiro filme a gente vai ter cenas que também vão trabalhar com esses diálogos intermediáticos, né? Porque a gente tem essa cena do livro, né, que se passa na biblioteca, então a gente tem uma cena de luta dentro da biblioteca, né? Sim. E depois a gente vai ter a cena lá naquele grande teatro, né, que é um cinema também, inclusive tem uma referência ao Tarkovsky ali, né, o nome do cinema acho que é Tarkovsky, está passando o filme do Tarkovsky, estava passando, né, no letreiro, mas lá também funciona esse balé, né, que é dirigido pela personagem da Angélica Houston. E aí você tem a dança. E é muito pontuado nessa sequência o quanto que a bailarina sofre. E aquilo ali também não deixa de ser uma violência também, né? Porque a diretora ali do espetáculo fica quase que torturando os dançarinos, né? Você repete, ela caindo e pá, e tudo, sofrendo. Essa coisa que a gente vê tão bonita, né? Tão, não sei, tem uma beleza assim, tão incrível o balé, e uma perfeição. Só que por trás existe muito sofrimento. Existe muita doação, assim. E é isso que você falou, é uma certa violência contra o próprio corpo também, nesse sentido de você ir ao máximo do que você consegue. Né? De treinar ao máximo, de estar ali o pé machucado, mas você tá em cima da sapatilha e tá rodopiando para provocar a beleza, para fazer com que pessoas assistam um espetáculo. E aí tem tudo a ver com o filme, porque a gente tá vendo esse espetáculo, né? E que é lindo de ver, porque as coreografias das lutas, das perseguições, é quase que dança mesmo. Sim, é praticamente uma dança. É uma coreografia. Tem um plano que na hora que aqueles seriam agentes, né, da cúpula, né, da alta cúpula, quando eles chegam lá para punir a personagem da Angélica Houston porque ela ajudou o John Wick, tá rolando uma apresentação, né, um ensaio, e aí os três eles vêm do fundo do palco e passam no meio dos bailarinos, sabe? É muito isso. É muito isso que a gente está falando, né? Então, eu estou falando isso tudo, né, não para justificar uma coisa leva a outra, é só porque eu vejo esses paralelos que o filme faz, essa relação que ele estabelece, né, e essa violência que existe também nessas outras artes. Com certeza, com certeza. Mas não que uma coisa justifique a outra, que a violência, né, tem que ser uma coisa a ser enaltecida, glorificada, né? Não é um filme apologético nesse sentido. Né? Tanto apesar que de que todo assim, mundo que está envolvido, que entrou nessa vida ali, fica preso, e é justamente sobre sair quebrar essa roda. Quebrar a roda. Ai, não lembro da minha Daenerys amada. É justamente sobre isso, né? Você entrou nesse sistema cruel, perverso, vicioso, para sair dele, né, você acaba tendo que sofrer consequências muito danosas. E também provocar, né? Consequências muito danosas. É um ciclo vicioso mesmo. Há uma alegoria ali, sem dúvida nenhuma, né? Agora,
Se você concorda ou não com a nossa leitura, aí E o que é legal, porque o filme direito também... totalmente seu, até, inclusive, de fazer outras leituras sobre ele. O filme também é muito... dá pra você aproveitar ele sem necessariamente ficar pensando sobre essas coisas todas, né? Claro, Pelo simples espetáculo, digamos assim, já que estamos falando de espetáculos, e o mais de beleza. legal é que ele não vai ser menor por causa disso. Exatamente, assim. Pode Porque curtir tanto ou mais. eu fiquei pensando que a gente sempre fala que às vezes nem precisa ter uma história mirabolante, o filme, né? Se ele for bem feito, ele por si só, ele já é uma experiência estética interessante. Então eu acho que essa experiência do John Wick é legal pra gente pensar nisso também. Não precisa nem ter essas camadas. O jeito como ele conta, né? O jeito como ele faz da ação o principal, né? Da coisa toda, assim, o que orquestra tudo, é muito interessante, assim. Eu vou confessar que o filme tem quantas horas? 2h30, né? Não é isso tudo não. Não é isso tudo não? 2 horas. Mas 2 horas? Eu achei que era até mais. Porque em determinado momento tava muito assim. Eu achei que eu já tava começando a dar vontade de dar um cochilo. Porque assim, sabe quando a ação, a coreografia da luta tá durando. Aí chega num momento que eu costumo ficar um pouco cansada, sabe? No John Wick 3 me deu isso no momento em que ele tava lutando com aquele cara que era meio fã dele. É o Mark Dacascos, né, que é um grande ator também dos filmes de ação, Sim. dos anos 90, 2000. E aí teve todo esse encontro dos dois, a luta dos dois e tal, que tá num lugar sensacional também. Que é outra metalinguagem, porque tem uma hora que ele fala pro Keanu Reeves, né, é uma honra estar lutando com você. Exatamente. Então, e essa coisa dos espelhos, né, isso ele sempre usa muito bem. Maravilhosa Só que aquela sequência toda. a sequência de luta tava bem longa. Aí teve um momento que eu dei uma piscada, gente. Porque, tipo, eu lembro de ter... Eu sei, mas é porque existe esse outro lado também. Não é pra todo mundo. Porque tem gente que não consegue manter atento a sequências de ação tão longas. Às vezes nem gosta. Né? Às vezes não gosta, exatamente. Então, assim, é pra quem curte, é pra quem tá afim de ver esse tipo de eu acho assim, é cinema e entretenimento, assim, no seu melhor do gênero, né? É filme pra quem curte filme de ação. Sim, com certeza. Se você não gosta de filme de ação, se você até viu Matrix e achou Matrix ruim nas cenas de ação, né, mas gostou só pela parte das discussões, né, de simulação, de realidade alternativa e tudo mais, né, aqui desiste, porque aqui é só ação. Exatamente. A ação é o principal aqui. Essa leitura toda que a gente fez aqui, o filme não vai te dar ela, assim, pelos atores, pelos diálogos, né, pela história. Eles não vão parar e falar sobre capitalismo, eles vão parar e falar sobre violência. Eles estão lá para bater um no outro e chegar nos objetivos, é isso. Exatamente. Mas isso tudo é muito bem executado, né, porque as pessoas envolvidas, elas são também desse gênero, né? Elas vêm desse gênero. O Chad Stahelski, ele foi dublê durante muito tempo. Ele está se tornando cineasta, diretor agora, né? Com o John Wick. Né? Acho que ele tinha dirigido uns filmes antes, mas ele era dublê de filme de ação. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como que fica bom na tela. Né? Tanto que você vê que tem muitas das cenas não tem corte. Enquanto eles estão lá brigando, né? A coreografia toda não é interrompida pelo corte. Isso é muito interessante. Tem até uma referência ao Buster Keaton. Né? Se a gente for pegar aí, mais uma vez, algo histórico, né, das artes e tudo, o Buster Keaton, ele fazia coisas incríveis no set. Se você pega aí, bota no YouTube aí, melhores momentos do Buster Keaton, tem até GIFs com algumas cenas dos filmes dele. E você fala assim, cara, como ele fazia isso sem corte? Sabe, tudo no set. Então a referência ela não é gratuita também. Exatamente. Sabe? Tem e referência... outros grandes cineastas, comediantes que faziam a coisa toda assim, as gags físicas, né? Coisas mirabolantes. Chaplin, né, fazia muito disso também. Sabe? Isso meio que se perdeu, né, ao longo do tempo com
porque resolvia isso na montagem, né? Principalmente depois que surgiram os meios, as ferramentas digitais, né? Ficou mais fácil você montar uma sequência só no corte, né? Mas é incrível, porque o Chad, ele foi dublê, inclusive, do Brandon Lee no Corvo. Né? Nossa, Brandon Lee. O Brandon Lee morreu, né, fazendo esse filme. Foi um acidente, né, no set. Foi um acidente do set. Né? Nossa, se for parar pra pensar nisso também, sabe? Quanto que essa arte também pode ser perigosa. Porque ele tendo essa história como dublê, ele provavelmente enfrentou muitas situações perigosas. Com certeza. Sabe? Por que o Tom Cruise não contrata como dublê, né? Acho que vai chegar uma hora que ele vai fazer isso. Tom Cruise já quase foi por causa dessas brincadeiras. Tom Cruise dele. ele mesmo faz as cenas, né? Não acredito que não todas, né? Mas aquelas principais, assim, ele faz questão. Escalada, ele faz questão. Eu acho que faz parte do que ele gosta de fazer durante um filme, sabe? Essa adrenalina. E também um pouco de ego, de falar, sou só eu ali, entendeu? Agora, para as pessoas não acharem que a gente está incensando demais o John Wick, né? Que é o melhor filme de todos os tempos. Mas não acho que eles vão achar isso, não. Obra-prima, né? Alguma coisa assim, um clássico instantâneo. Mas eu queria que a gente comentasse algumas coisas que incomodaram, né? Ou pelo menos assim, não agradaram tanto quanto por isso que a gente já falou. Eu acho que para mim é algo assim que eu acho que está ficando grandioso demais. No final do segundo filme eu já fiquei com um pouco de medo. Falei assim, cara, o primeiro era aquela coisa, ele quer vingar a morte do cachorro, né? E o roubo do carro, ele ficou puto com aquilo e não quer deixar isso barato. É um filme pequeno, se for pensar. No segundo já tem essa dimensão maior da sociedade secreta dos assassinos, que tem aquela promissória, quando vai as regras do hotel, né? Ele vai para outros lugares, viaja, né? Tem a alfaiataria. Isso eu achei sensacional, adoro. Que é outra tem toda uma rede, também. Né? Serviços, né? Que são todos do meio, né? Dos assassinos. É como só se eles têm pegasse acesso, né? é como se pegasse assim os serviços da nossa sociedade mesmo, né? E transformasse isso numa sociedade de assassinos. Mas é basicamente as mesmas coisas, né? Alfaiataria, hotel, enfim, tem a lavanderia também. Aí eu tava sentindo falta do serviço de saúde, porque eu tô assim, eles se machucam, eles, né, se matam, e cadê as pessoas que cuidam deles, assim? E aí apareceu. Mas eu já tô confundindo, aparece no segundo ou não? Eu acho que é no terceiro. É no terceiro? Porque é no terceiro que ele já tá... não, é no segundo. É no segundo. É no segundo, É no segundo, né, que É aparece. no segundo, porque no terceiro ele já tá banido, né? Aí ele não pode usar os serviços. Exatamente. E isso, olha isso, gente, se isso não tem uma leitura de você pensar assim, a pessoa tá banida da sociedade, tá marginalizada, ela não pode usar os serviços, sabe? Ela não pode usar o serviço de saúde, não pode usar, tipo assim, enfim. Mas voltando, tem isso. Tá ficando cada vez mais grandioso. E aí fica megalomaníaco, digamos assim. Eu acho que, sabe, não é que eu não confie que... como o terceiro ficou muito bom, eu gostei muito do terceiro, e eu tinha medo de que no terceiro a coisa já fosse de a gente começa a torcer pelo filme, né? Tipo, não dá errado não, porque tá tão legal. Eu confio que farão no quarto algo no mesmo nível, sabe? Se eles querem, já estão planejando um encerramento para a história, não sei o que eles estão. Não sei nem se eles tinham ideia que isso fosse realmente ter 4 filmes, né? Se essa história fosse ser tão longa assim. Mas como é o mesmo roteirista, o mesmo diretor, né? A mesma equipe, eu acho que eles conseguem pelo menos assim, não fazer uma queda brutal. Se bem que a gente está falando de Keanu Reeves, que esteve nas continuações de Matrix feitas pelas mesmas pessoas. Assim. Vamos voltar a esse debate. Mas enfim, voltando, eu acho que é isso que você falou, megalomania. Tanto até na questão da própria mística em torno do John Wick. Por quê?
o final do terceiro filme, você fala assim, eu achei que realmente ia acabar, que ele tinha morrido. E numa boa, eu ficaria feliz se acabasse daquele jeito, sabe? Porque pra mim já era um personagem assim, que teve um arco completo. Pra mim, se a história se acabasse ali, não tivesse mais John Wick, eu ficaria satisfeito. Mas não, vai ter o quarto. Sabe? E o que acontece, da onde que ele cai, né, daquela altura, depois de tudo que ele já passou, sabe? Essa megalomania, por mais que eu ache assim, massa você usar, sabe, isso a suspensão da descrença assim, 10 vezes e, sabe, tentar se desligar mesmo da coisa da verossimilhança. Verossimilhança, exatamente. Eu acho que tem uns momentos que o filme fala assim, porra, aí... Porque aí já vai começar a virar uma fantasia, que era o que a gente estava falando aqui. Que vai virar um super-herói. Que vai virar... Ele já tá praticamente um super-herói, né? Então, assim, aí volta para aquilo que a gente estava comentando, assim, né? Desse tipo de narrativa que já ficou um tanto desgastada. Todos os filmes serem sobre isso. Serem nesse... com esse tipo de operação, né? Operar a partir de um super-herói ou de vários. Então eu também não gostaria que ele fosse por esse caminho, assim. Mas tá bem difícil de imaginar como que não vai, a não ser que eles, não sei, façam um retorno, sabe? A ele mesmo, assim. Porque tem alguns lugares que eles não podem ir, né? Por exemplo, eles não vão dar superpoderes do tipo, agora o John Wick vai começar a voar. Igual fizeram com o Neo. Né? Não vão fazer isso. Eles não vão voltar no tempo, sabe? Não vai ter nada disso. Então eu acho que tem determinados lugares que eles não vão se arriscar aí justamente por isso, porque aí vai quebrar totalmente até a lógica interna, né? A verossimilhança, né? Ele ainda existe. A gente ainda faz uma ligação com um mundo possível, real, sabe? Que não é tão fantasioso quanto os outros mundos que a gente vê, outras realidades que a gente vê em outros filmes. Sei lá, não faço a menor ideia de como que eles vão seguir com isso, assim. Mas voltando a falar sobre coisas que incomodam, tava me incomodando, por exemplo, a falta de personagens femininos, assim, né? Porque, poxa, é um filme de ação super legal. E aí você quer ver mulheres lutando também. E aí, com esse, a gente tem. Porque no segundo tem aquela menina que parece muito Leonardo DiCaprio, quando eu era jovem. A Ruby vocês Rose, que não né? lembram, vocês que não lembram do Leonardo DiCaprio chofencinho, façam uma pesquisa no Google e vejam. É a mesma coisa. O corte de cabelo, assim. Então, assim, ela é andrógena, né? É uma menina, mas ao mesmo tempo ela tá ali, se vestindo como eles, sabe? Tem esse estilinho andrógeno, assim. Então ainda não chega nessa coisa de colocar uma identidade bem feminina mesmo, lutando. E aí resolve nesse filme, no terceiro. Que com a Halle Berry, além dela ser uma mulher super exuberante, ela tem essa coisa de ser uma atriz que trabalhou em filmes de ação, que é um ícone e tal. E também a Angélica Houston, eu achei sensacional colocarem ela ali como essa matriarca, né? Tem essa presença tão interessante. E tem a uma espécie de juíza também, né? E essa juíza, que na verdade ela é uma juíza. Eu gostei da personagem, porque ela é tipo a burocrata. Ela é a burocrata, exatamente. E você vê que ela oficial de justiça. Exato, ela fica até... Não é uma juíza, é um oficial de justiça. Ela fica até numa certa frieza, né? Porque ela tem que lidar ali com as questões práticas e ela não luta, né? Ela tem quem lute por ela. Então, pra mim, foi ótimo ter a Halle Berry ali, dando aquele show e saindo por cima da carne seca ainda. Mas teve aquela cena também da personagem. Você sabe que da alta cúpula. Quem faz essa oficial de justiça é a Asia Kate Dillon, que na verdade eu tô falando mas ela é não binária. Ela usa os dois gêneros, né? Ela não... Ela e ele.
Curioso, né? Aham. Curioso isso, porque eu nunca tinha visto isso numa superprodução, assim, né? Alguém que tem gênero não binário, né? Me perdoem, né? Lá tá atrapalhado aqui, porque isso tudo é muito novo. E assim, a gente fica sem saber confesso que ainda não me acostumei a os lidar. vocativos ficam difíceis, porque, por exemplo, Mas ela fez aquela ótimo. série Billions, né? O trabalho pelo qual ela era mais conhecida ou conhecida. Pois até o é, momento. isso que fica difícil na linguagem, porque a linguagem ela ainda não conseguiu acompanhar essas mudanças. Então a gente também, na hora de comunicar sobre isso, a gente titubeia, porque a gente não sabe muito como falar, né? Tipo, uma pessoa não binária. Mas olha que legal, e ter, sabe, um artista assim, nesse filme, Sim. com o papel principal. Com certeza. E no segundo também, porque a Ruby Rose não tem a deficiência, né, da fala, mas no filme a personagem dela é muda, né? Então, pô, isso é massa também. E o John Wick sabe Libras, óbvio. Muito bom, né? E aí, então assim, aí colocaram as personagens femininas, aí eu falei, finalmente. Eu tava sentindo falta disso. Que tem a irmã, né, que comanda a alta cúpula. Eu achei legal que apesar de, por exemplo, ter toda uma beleza ali, no modo como ela morre, uma beleza mórbida, né, essa coisa da banheira, com sangue, enfim. É ela que se mata, sabe? Não colocou o John Wick matando essa mulher. Ela tá no poder de decidir que ela vai morrer do jeito dela também. Eu achei isso massa, sabe? Porque ela tava muito vulnerável ali, né? Sim, total. E aí é ela que se mata antes dele matar ela. Eu achei isso bacana. Que teve também no outro personagem, né? Sim. No personagem do William Dafoe. Sim, nossa. É outro. Esse está no primeiro filme, né? A gente tem no John, na trilogia até o momento John Wick, nos 3 filmes temos elencos formidáveis. O que mais que você quer comentar sobre John Wick? Poderia ficar aqui falando por horas, né? Eu quero rever, inclusive, o terceiro filme. Né? Os outros eu já vi mais de uma vez. O terceiro eu só vi uma vez no cinema, quero rever porque é impressionante, né? A consistência, né? Que eles conseguiram manter. E eu acho que isso também, como são filmes consistentes, se você não gostou do primeiro, eu acho que talvez você realmente não vá agradar dos 2 seguintes. Não vai Mas mesmo. pode ser que eles te conquistem. Né? Pode ser. Até por vale essas referências a outros filmes, a história do cinema. Eles vão ficando cada vez mais sofisticados, né? Isso que é A interessante. própria cena lá dos espelhos, que me lembrou muito, essa tá no 2, né? Que me lembrou muito A Dama de Xangai, do Orson Welles. E eu achei isso massa demais, porque se tem uma coisa que me marcou no A Dama de Xangai foi essa cena dos espelhos, assim, que é muito bem feita. Eu acho que é isso, a gente já passou por praticamente tudo. Ou não. E é isso, o Keanu Reeves, a gente vive zoando o Keanu Reeves, né, de como ele é um ator limitado e tudo mais, mas ele é o tipo de ator que tem um papel perfeito pra ele, que é esse, sabe? Eu não imagino outra pessoa fazendo John Wick, não imagino outra pessoa fazendo Neo, sabe? Ele dá certo nesse tipo de atuação, assim, dessa pessoa que é um tanto fechada e que ele não fica caricato, né? Ele não fica, você não sente estranheza, assim. Isso eu acho interessante. Agora, bota ele fazendo, qual foi a gente viu um filme com ele que, nossa, aquele da ficção científica, que aí ele tinha umas cenas mais dramáticas, aí você sente uma dureza. Nessas horas que ele tem que passar uma emoção mais, vamos dizer... genuína, uma coisa mais, sabe? Mais sutil, né, eu acho. É porque ele tem um jeitão que ele não consegue... Ele é o perfeito, assim, pro efeito Kuleshov, né?
quem estuda cinema, quem sabe da teoria, né, do Kuleshov, né, na montagem que você dá sentido às expressões, né, do ator que está com a mesma expressão, né? Se você coloca um prato de comida, vai parecer que ele está com fome. Se você coloca, sei lá, uma cena de morte, né, uma coisa assim, vai parecer que ele está incomodado com aquilo. O Keanu Reeves é isso, ele tem aquela expressão meio única, né? Assim, parece que é inexpressivo, né? Mas que expressa as combina, coisas, né, com essas coisas do efeito Kuleshov, com essa experiência. Mas o que eu acho muito legal é que ele consegue dar uma personalidade pro John Wick diferente do Neo, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, e se você é reparar na forma ator. como ele fala, né, é diferente. Parece que ele tem talvez até uma sequela, né, de tudo que ele já passou, que parece que ele tem uma dificuldade de formular frases, né? Ele parece que ele faz um esforço extra assim, para falar, que é uma coisa assim que o Keanu Reeves não faz isso em todos os filmes. Você vê que é uma coisa específica, é uma característica que ele dá para esse personagem. Sim, é muito sutil assim. O trabalho dele é muito sutil. Ele não é um ator versátil, mas ele é um ator que trabalha essa sutileza em personagens que são duros, né? E aí eu acho interessante. E eu acho interessante também que ele esteja voltando junto com a Sandra Bullock, que também voltou. Mas a Sandra Bullock foi algum dia? Eu acho que ela não estava muito no auge. Oscar, Mas sei lá, as pessoas não conheciam, a geração nova não conhecia muito Sandra Bullock. Será? Assim, eu acho que o próprio Keanu Reeves, ele nunca esteve assim tão distante para eles falar assim, nossa, foi um resgate do... Não, ele não estava apagado, ela também não, mas também não estava no auge, não estava sendo comentado, não estava virando meme, entendeu? Porque agora sim... Tem que virar meme pra exatamente, agora uma das réguas aí de sucesso é ter memes. Enfim, são os novos tempos, né, gente? Então, e também como eu, né, tenho coleguinhas que são jovens, eu fico observando assim. E aí, eu acho curioso que tem essa ligação também. São esses dois astros dos anos 90 que estão aí em novos filmes. Mas na verdade, que eu tô doida pra comentar é uma fofoquinha, porque eu achei isso sensacional. Porque a Sandra Bullock tinha dito que tinha um crush no Keanu Reeves na época de Velocidade Máxima. E que era um crush completamente platônico, que ele não ligava pra ela. E aí, beleza, a gente achou isso, que doido, porque na época era um casal que a gente shippava. Não existia na época esse termo, shippar. Isso que eu falo. Mas é aquele casal que você achava legal de ficar junto. Eu diria, inclusive, que eu nunca shippei ninguém, porque eu não uso esse termo. Eu super uso agora. Depois que eu aprendo os termos novos, eu super uso. Assim. E aí teve todo comentário e tudo mais, mas o Keanu Reeves em si não tinha comentado nada até então. E aí, recentemente, a Ellen DeGeneres perguntou pra ele sobre isso. Você tá sabendo que a Sandra Bullock falou isso? Que tinha um crush em você? E ele simplesmente diz que também tinha. E eu achei isso, caramba, pode ser só o tal do marketing, sabe? Que ambos, sei lá, de repente vão aparecer com um filme aí, já estão, sabe, fazendo esse território, preparando o território e tudo mais. Mas eu achei legal de você pensar assim, o passado está sendo revisitado não só nos filmes, mas também na relação deles, sabe? Nos bastidores. Na época aí, né, que fala-se tanto de fanservice. Exatamente. Né? Tal do fanservice. John Wick 4 terá Sandra Bullock. Imagina isso. E aí a gente vai tudo ficar assim, e agora? E o crush? Vai rolar? Vai rolar ou não? Mas eu achei legal, vamos assim. Vamos ter Velocidade Máxima 3, um reencontro. E assim, vejam entrevistas do Keanu Reeves, porque ele é ótimo. Ele é muito legal. Eu sou fã do cara. Ele é muito legal. Além dele ser um cara massa... Todas essas críticas, assim, né? Eu acho que realmente tem filmes que ele não rola. Acho que é um casting equivocado. Sim. Mas ele, como
quando funciona, né, eu acho que ele se sai muito bem. E ele é carismático. E assim. fora das telas é um cara muito bacana, né? Porque teve essa outra entrevista também que perguntou pra ele, o que você acha que acontece quando as pessoas morrem? Aí ele, bom, os familiares sentem falta, né, da gente. Então, assim, ele é muito direto, sabe, nas coisas. Então vejam a entrevista com o Keanu Reeves que vocês vão gostar. O cara constrói motocicletas, né? Exato, tem isso ainda, como eu tô me esquecendo, ele constrói motocicletas. Sabe? Ele foi em exibição para mostrar as bicicletas próprias, que ele mesmo construiu. É um artista. Incrível, é incrível. Maravilha. Bom, a gente quer muito saber o que vocês, né, acharam também de John Wick 3, então mandem mensagens pra gente aí nas redes sociais, no nosso e-mail, contato@cinematório.com.br e também aí na página do podcast, né? Deixe seu comentário falando o que você achou de John Wick 3. Se não tiver gostado, pode falar, tá, gente? Ah, só odiei esse filme, pode falar. Bom, Kel, agora é a hora do nosso corte rápido, né? Corte rápido. E a gente vai falar primeiro sobre Cemitério Maldito, essa nova versão. Tem um pinto que a gente viu, hein? Mas acabou, né, que com todas essas coisas que a gente teve que fazer aí fora do site, também aí Game of Thrones, né, ocupando nosso tempo, então acabou que a gente não chegou a gravar sobre o Cemitério Maldito, essa nova versão que vem nessa onda, né, recente aí de adaptações ou novas adaptações, né, de Stephen King. A gente tem aí o mais famoso, que é o It, A Coisa, né, que também já tinha sua versão anterior. E esse ano nós teremos aí a continuação, né, a parte 2. E o Cemitério Maldito já tinha sido adaptado, né, nos anos 80, né, em 89, pela Mary Lambert. E agora quem dirige essa versão é uma dupla, né, o Kevin Dosk e Dennis Widmeyer. Nunca vi nada que eles fizeram antes, nem sei se eles já fizeram alguma coisa antes, porque estou olhando aqui e não estou achando a filmografia, né? Mas, enfim, trouxeram os dois para poder fazer essa nova versão, que tem o Jason Clarke no papel do pai, temos ainda o John Lithgow, né, como aquele vizinho esquisito, parece que sabe tudo que rola ali, né, na vizinhança. É quem explica para o Jason Clarke que tem aquele cemitério, né, de as pessoas vão enterrar os seus bichos de estimação, né? Enfim, a história vai seguir basicamente, né, o que a gente vê no filme de 89, mas eu tenho que confessar que me pareceu muito genérico, um terror genérico, sabe? De jump scare, né? Porque é isso que quando a gente fala de horror genérico, a gente pensa nesses filmes que apelam para o susto, né? Eu acho Única e assim, simplesmente. Ele até tenta, eu acho. Eu não vejo que ele é só jumpscare. Eu acho que ele não tenta fazer um terror. Ele se apoia nisso. Ele tenta fazer um terror diferente, assim. Ele tenta colocar um pouco de terror psicológico, principalmente no personagem da mulher. Sim. Que tem esse trauma, né, com a morte da irmã. Que é interpretada pela Amy Smeats. E também tenta levantar essa questão sobre como a gente encara a morte, né? Porque tem ali a mãe que acha que tem que proteger, exatamente porque ela carrega esse trauma, ela não lida bem com a morte, então ela acha que tem que proteger os filhos disso, das informações, de falar abertamente sobre isso, e aí tem o pai que, na verdade, acha que tem que falar mesmo, ser sincero, papum. Então, assim, ele tenta, mas ele acaba cedendo ao que acha que é mais fácil, assim, de provocar os sustos mesmo, provocar esse medo mais físico, né? mais manipulativo nesse sentido. Sim. E aí eu acho que ele se perde um pouco, porque se ele fosse mais nessa vibe mesmo, eu acho que seria mais rico, assim.
de pensar, né? Porque eu não vi o primeiro, até gostaria de ter visto para fazer uma comparação, mas eu me lembro de ter lido sobre, né? Por ser um filme importante, assim, de terror, e que em muitos lugares, muitas pessoas escrevem sobre como é um terror que lida muito com essa questão do social, né? De pensar sobre a morte, de pensar ali da interação da família em si. E aí eu não sei como que ele faz isso, eu fiquei bem curiosa, mas eu acho que nesse provavelmente isso ficou perdido, sabe? O interesse é muito maior em provocar o medo mesmo. Você não viu o filme original, eu tenho que confessar que eu não li o livro. Mas você viu o filme Mas eu original. vi o filme e gosto mais do filme de 89. Tem que ser bem sincero, que não é uma obra-prima, de forma alguma. É terrorzão. Terrorzão dos anos 80, né? E é por isso que tem a coisa da memória nostálgica, né? A memória afetiva e tal, pelo filme, da época que eu vi, etc. Mas eu acho que ele é mais bem resolvido nessa proposta de ser esse filme, esse terror sobrenatural, sabe? Eu acho que ele é um produto da sua época e funciona como tal. Talvez quem nunca viu e vê hoje, vai achar o filme meio tosco, meio mal feito, aquela coisa, esse filme, produção de baixo orçamento, né? Mas é um produto da sua época e funciona muito bem como tal. E se a gente for comparar nesses termos, né, o de hoje, como produto de sua época, é um filme que não entrega o mesmo resultado. Sabe? Eu acho que ele fica devendo. Até porque a gente vive hoje nessa tal onda do pós-terror, né, que eles chamam, que a gente tem um terror, vamos dizer, com uma narrativa mais sofisticada. E aí quando você se depara com um filme desse, como esse novo Cemitério Maldito, parece que está vendo assim, você já viu, não é o que eu estou mais afim de ver quando eu vou no cinema, ver uma nova adaptação de um filme que já foi feito desse jeito. Né? Então, eu confesso que eu fiquei decepcionado. Então, até o It, a coisa, né, eu acho que ele tem feito, ele não é pós-terror, não é essa coisa, né, de fazer uma narrativa diferente, mais psicológica, né, eu acho que ele é um terrorzão também, mas ali a gente vê uma sofisticação narrativa que aqui não tem. Né? E eu acho que no It as coisas estão bem encaixadas. O ritmo do filme, a direção de arte, tudo, assim, eu acho que está tudo muito bem no molde, mas, como eu vou dizer, que para os dias de hoje você vê uma diferença, sabe? Um ganho, vamos dizer assim, em relação à versão anterior. Aqui não, eu não vejo ganho nenhum em relação ao filme de 89, por isso que eu acho que, bom, se é para escolher um dos dois, eu fico com o primeiro, né? Não, eu concordo. Também acho que ele é mais honesto nas suas pretensões. Acho que morreu na praia, digamos assim. Vai ficar esquecível. Eu acho, exatamente. Tentaram criar toda aquela iconografia. Eu tô tendo dificuldade para lembrar aqui só no marketing. De cenas que sejam, assim, sabe? Que tenham me marcado, que sejam interessantes. Eu só lembro dos sustos. E eu lembro também que a atriz é muito boa, a atriz Mirim é muito boa. Sim. É isso, teve um determinado momento que eu lembro de ter até me perguntado onde que estavam um dos filhos, porque também teve disso, né? Tipo, o menino tinha sumido, assim. Tá lá a família e só tinha menina. E o filho mais novo tinha sumido. Eu já tava me questionando, mas como que eles estão dando conta, sabe? De cuidar dessa criança? Aí, de repente, ela aparece. Mas, enfim, eu também acho que ele morre na praia mesmo e, pra mim, é esquecível. Uma coisa que tem que ser dita também, que, por exemplo, falei do marketing, né? Aquelas crianças lá com as máscaras de animais, né? Fazendo aquela procissão, aquela coisa lá para enterrar o cachorrinho, o gato, não sei o que é. Aquilo é só no começo do filme. Eles não exploram isso. Mais nada. E isso tem no primeiro? Essa coisa das crianças com máscara e tudo, não?
primeiro. Se tem, não é explorado, assim. Agora tá me fugindo, porque tem muito tempo que eu vi, né? A última vez que eu vi o Cemitério Maldito de tema. Mas nunca foi uma coisa que é o que é mais lembrado, assim, que a gente, quando pensa no primeiro filme, é o gato. Né? E tem aquele clipe maravilhoso dos Ramones, né? Com a música tema. Mas quando a gente olha para esse filme, né? Você vê os cartazes, vê tudo que tem sido divulgado dele, eles estão apostando muito nessas crianças, né? Então eu até achei assim, tem alguma coisa diferente ali que eles vão explorar, né? Mas não tem, enfim. E também na festinha de aniversário, não tem. Você disse bem, morreu na praia, né? Tomara que não volte. Tomara que não seja ressuscitado. E agora vamos partir para o próximo filme, o nosso corte rápido, que é... Agora filme amorzinho, Varda por Agnes. Ou Agnes por Varda, né? Varda por Agnes. É porque eu lembro quando eu fui comprar o ingresso, eu até troquei a ordem. É Varda por Agnes. É Varda por Agnes, né? Porque é o que faz sentido, é ela falando sobre... É como se fosse a mulher falando sobre a profissional, né? Exatamente. A aí diretora, usa o sobrenome. A artista, né? E é muito isso mesmo, porque assim, da vida pessoal dela tem pouco, assim. É claro que tá muito atrelado, né? Uma coisa na outra. Mas ela tá praticamente nos dando uma masterclass do processo criativo dela, de como ela trabalhou os filmes. E eu gosto, assim, porque ela é muito generosa, assim, em detalhar as coisas, em falar dos bastidores e falar abertamente. Por exemplo, tem aquele momento que ela fala que ficou repensando sobre como ela lidou com a atriz do filme, né? Que ela tinha sido meio exagerada, assim, né? De ter feito a menina, sei lá, ter que se dedicar demais. Então eu acho que é legal você, não só legal, mas é muito rico, assim, você ter isso de uma pessoa tão talentosa e tão importante na história do cinema, sabe? É como se antes de partir ela resolvesse falar assim, vou compartilhar desse meu processo para todo mundo. Eu vejo como um presente, o último presente que ela deixou pra gente, assim. Com certeza. Porque pra quem já viu os filmes, é maravilhoso, porque você volta neles, dá vontade de rever para poder reencontrar com isso que ela tá dizendo, sabe? Porque ela fala dos bastidores, e aí você lembra, não, no filme tem disso e tal. E pra quem não viu os filmes, eu acho que é tipo um convite, assim, veja, porque olha o quanto essa obra é importante, o quanto que é humana, o quanto que é política. E eu fiquei imaginando assim, que ela tinha, né, essa aura de ser uma pessoa super doce, como se fosse uma vovozinha mesmo, que você quer abraçar. E aí o filme pra mim é muito isso, é como se fosse uma avó contando pra gente a história dela e o trabalho dela, assim, sabe quando a sua avó te chama e você senta perto dela e ela começa a contar e contar e contar. Pra mim o filme foi isso, assim, ela compartilhando. Simplesmente. E é interessante porque ela fala que isso, o compartilhar, é um dos 3 elementos que vão guiar toda a obra dela. Porque ela fala que é inspiração, criação e compartilhar. Então, né, primeiro ela se inspira, depois ela parte para a criação, mas não basta, obviamente. Que a coisa só vai se completar a partir do momento que você compartilha com os outros, que é a troca. Então, é assim, claro, né, porque é muito nítido nos filmes dela o quanto que ela ama o que faz e o quanto que para ela é importante que seja uma troca com as outras pessoas. E também a questão de ela enxergar beleza e enxergar potencial artístico nas pequenas coisas. Assim, das coisas mais simples e cotidianas, das pessoas mais comuns, né, das situações mais banais.
ela vai tirar algo grandioso ali, ela vai fazer esse enquadramento com muito afeto, com muita atenção, e isso pra mim é uma das melhores coisas do cinema dela, sabe? É essa atenção que ela dá ao comum. E ela inclusive fala disso, assim, nada é banal se você olhar com amor e empatia. E é por isso que os filmes dela são tão bons. E por isso que misturam tanto né, essa coisa do documentário com o real, porque ela não faz muita distinção disso. Não interessa. E o que é real, o que é documentário? Para ela não interessa. Para ela são todas narrativas. E aí ela vai fazer de uma forma muito humana, afetiva e política também. E o legal é que você não só tem essa revisita a filmes, como também a fotografias, porque ela começou como fotógrafa. É muito legal. Isso foi ótimo. Você conhecer, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem acesso, não tem. Né? A esse assim, o trabalho dela fora das telas. E é ela mostrando e falando como foram feitas as fotos. Isso é muito valioso. Cara, fica assim, eu precisava visitar isso, ver isso. Assim. E também as exposições, as instalações, o tanto que ela é criativa. Nossa, ela, inclusive, as instalações são maravilhosas. Ela fez com os próprios filmes. É pensar, esses rolos de filme aí, o que ela ia fazer disso? E ela me faz uma cabaninha de filme. Olha que coisa mais linda, gente. E é aquela coisa, de novo, de você pensar nessa matriarca, sabe? Tão criativa e tão artesã que ela consegue trabalhar artesanalmente com qualquer coisa. E ao mesmo tempo ser também um artista foda de cinema e super inovadora, né? Porque não precisa repetir aqui, porque acho que todo mundo que sabe da história dela sabe o quanto que ela foi precursora para a Nouvelle Vague, que ela foi importante para o movimento. E eu fiquei pensando, cara, que delícia! Eu quero muito poder ter a oportunidade de ver essas coisas, de pegar nisso, de sentir a energia que ela colocou para construir essas coisas. Aquela instalação que ela fez, como se fosse o túmulo da gatinha. Aquilo é a coisa mais linda. E assim, aí mostra as crianças interessadas naquilo, a menina que volta, não, porque eu preciso ver isso sozinha, porque sozinha eu aproveito mais. Essa cena eu achei tão emocionante, sabe, ver as crianças envolvidas com aquilo, assim. É fantástico, assim. É isso, é um filme de despedida, é um filme de testamento, é um presente. Então, assim, a gente tem que ver. Nessa época, né, que a gente fala tanto de sustentabilidade, eu vi assim, cara, a Vardar é muito sustentável. Porque ela faz esse reaproveitamento da obra dela inteira. E quando chega para fazer o último filme, ela dá, tipo assim, um novo significado para todos eles, um por um. Ela vai do começo, né, do primeiro longa, dos curtas, até o mais recente, né, que é o documentário, o Faces Places, né, o Visagens Vilages, que foi indicado ao Oscar. E que a gente viu recentemente, ela faz um comentário sobre esse filme também, e mesmo ali ganha um novo sentido, ela engrandece ainda mais esse filme, porque aí, né, é outra cena emocionante demais, assim, eu chorei no final, porque é quando ela se despede da gente. No final, né? Poderia ser diferente, assim. E exatamente, ela pega do final do Visagens Vilages, né, ela parte dali, no final das filmagens, vamos dizer assim, para poder encerrar, fazer seu último comentário. E aí o que é mais legal, que quando o filme começou, né, eu falei com você, né, no cinema, assim, ó, os créditos iniciais são os créditos finais, está mostrando tudo, né? Ela coloca tudo no início. Todas as referências, né, que ela usa, né, os trechos de filme, as músicas, né, a equipe inteira, até os selos, né, lá de patrocínio, né, e lei de incentivo, blá blá blá, essas coisas todas, né, as empresas que ajudaram, tá tudo no começo. Sim. E aí você pode pensar, quis fazer diferente, uma coisa assim, né? Bobinho, não pense isso. Mas não, cara, quando chega no final, você entende por quê. Você entende por quê, assim. E aqui nem cabe falar, porque eu acho que cada um vai entender mesmo. Porque é um momento, assim,
sublime. Eu até poderia, a gente poderia aqui reproduzir a última fala dela, mas Não, ficaria sem sentido, né? Eu acho que vocês têm que ver, vocês têm que Tem que ver sentir. a cena, né? A imagem, Exatamente. E é essa coisa, assim, essa coisa de que não está acabado. Então isso pra mim é o fundamental. Que tudo que ela deixou pra gente não se esgotou e nunca vai se esgotar. Só de lembrar que eu tô me emocionando de novo, porque é isso, você imaginar que ela viveu da imagem e ela termina se transformando numa imagem. Uma imagem, exatamente. Então, assim, Cara, não tinha como ela olha, colocar eu tô arrepiado créditos aqui, no velho. final, porque é isso. É uma imagem que é inacabada, ainda continua, permanece. E isso é de uma profundidade poética, de uma profundidade, assim, de inteligência, de criação, assim, enfim. Eu sou muito fã, eu já vi muitos filmes. Ela não consegue revisitar todos, porque são mais de 60 anos de carreira, mas ela fala dos principais. Ela, inclusive, fala de um que foi muito mal, né? De bilheteria, de crítica, e que, curiosamente, foi um dos que tinha mais astros, que tinha até o Robert De Niro. E eu achei essa parte divertidíssima, porque ela fala sobre isso, fala de como que ela estava contente de trabalhar com esses atores que são estrelas e que ela pode dizer que conseguiu fazer ele cair no lago, que era uma cena do filme. Enfim, é muito legal, assim. E tem tem todo esse afeto, tem toda essa coisa divertida, bonita, poética, mas também tem essa parte política, que ela sempre foi muito engajada, muito política, feminista. E aí eu achei curioso como que em um filme dos anos 70, ela tá ali abordando, né, o movimento feminista, e tem umas personagens que ela elege para poder acompanhar esse movimento e tal. Inclusive cria uma música muito legal, adorei aquela música. Que ela teve o cuidado, inclusive, de fazer essa música, assim, de chamar as pessoas específicas para criar uma música feminista para dizer do movimento. E aí tinha uma manifestação sobre aborto, né? Aquela época, era 75 por aí. E recentemente a gente ainda tá vivendo a mesma luta, sabe? Tipo, uma região lá dos Estados Unidos, todos os caras, né, todos os políticos que votaram sobre isso, homens brancos votando sobre o corpo da mulher, e aí votando para que seja proibido aborto, inclusive para quando é estupro. Então, assim, lá em 75 ela estava falando disso, ela estava mostrando as mulheres lutando pelo corpo, pelo direito ao próprio corpo mesmo. E por estarem na política também, por definirem coisas que têm a ver com a gente lá atrás. E ela comenta sobre isso. E aí, hoje, a gente ainda, sabe, tá vivendo essa tipo de situação. É uma questão que se avançou muito, mas muito pouco. Não, acho que o único avanço é discutir sobre isso. O único avanço é esse, porque assim, se ainda existem leis que proíbem, inclusive para quem foi estuprada, é porque tipo, é avanço nulo. E é uma coisa assim, que eu fiquei pensando muito, sabe? O quanto que ela, também na obra dela, ampliou consciência sobre isso, sabe? Sobre questões feministas. Tem um filme dela que ela fala dele, que é As Duas Faces da Felicidade, que é muito bonito também. Tem muito de pintura. Ela fala também que ela se inspirou nas pinturas e tal, específicas. E assim, você percebe isso no filme. Só que o filme também tem uma leitura feminista forte, sabe? E aí ela tem essa importância, não só por ser precursora, por ser mulher cineasta, que estava aí fazendo seus filmes, quebrando barreiras, mas porque ela colocava isso nos filmes também, e com muito afeto, sabe, com esse olhar muito atencioso para as pequenas coisas e para as pessoas. Então, assim, pra mim, sem defeitos. Pra mim, na verdade, o Corte Rápido
não é corte rápido. Na verdade, é a atração principal. Porque eu sou apaixonada. Quero rever mesmo. Quero rever. E como você bem falou, assim, é uma coisa que emociona a gente, né? Sim, sim. Foi exibido nos cinemas, acho que já saiu de cartaz, talvez São Paulo, Rio, ainda tem alguma sala exibindo. Se você tiver a chance, não deixe de ver no cinema, mas caso não seja possível, assim que estiver disponível aí nas plataformas de streaming, né, veja, porque é mais que uma despedida, né? É um filme que faz essa síntese da obra magnífica de Agnes Varda. E não deixe de escutar também o nosso podcast em foco sobre Cleo das 5 às 7, que é o filme mais conhecido dela, né? Ela inclusive fala isso, né, no documentário. Sim, ela fala, tem total consciência. Assim. Não do podcast, tá, gente? Ela fala sobre imagina o filme ser mais famoso. Se a gente tivesse tido a oportunidade de ter Varda nos ouvindo. Ela não ia entender nada, né? Ela não sabia português, sei lá. Vai que sabia. Mas assim, uma coisa também dos créditos iniciais que eu achei interessante foi como que as letras são como se fossem pinceladas, né? Tipo, quando aparece ali, diretor, tal, né? E a imagem de trás é uma imagem desfocada, que eu acho que isso foi para ela uma grande questão. Acham? Tenho certeza. Porque essa coisa de ter a dificuldade na vista, né, na visão que ela tem, que o próprio filme, o Visage Village também traz de uma forma lúdica, que eu achei sensacional. Sim. E o quanto que é uma questão, né, para essa artista que trabalha com imagem, de repente ver a visão dela tendo esse problema, assim. E aí, nos créditos já se coloca isso, porque as imagens estão desfocadas atrás. Eu achei interessante. Não deixa de ser artístico também. Enfim, dá pra falar 1 milhão de coisas sobre esse filme. Bom, e você que quiser falar sobre a Varda, fica aí o convite para você deixar sua mensagem na página, na caixa de comentários aí da página do podcast ou no nosso e-mail contato@cinematório.com.br. E já que estamos falando de mensagens, o nosso recado cinéfilo hoje com uma pergunta. Temos aqui uma mensagem a gente sempre fala sua mensagem, sua mensagem, mas gente, pode deixar a pergunta também. Recebemos não seja pergunta difícil, de ciências exatas. Não diria que é de ciências exatas, mas é uma pergunta difícil. Bom, a gente Marcela Freitas, que é nossa ouvinte, mandou um e-mail perguntando quais são os filmes que a gente está mais ansioso para ver esse ano ainda, né? Tá. E, cara, eu fiquei pensando, ainda mais agora, depois que a gente teve o Festival de Cannes, né? Com tantos filmes assim que despertaram a nossa curiosidade, é como assim, se a gente tivesse que refazer qualquer tipo de lista que a gente tivesse de filmes que a gente está doido para ver, né? Mas você tem algum assim que você consegue responder rápido, assim? Eu tenho. Vamos usar isso da psicologia. O primeiro que vier na sua cabeça. O primeiro filme que vem na minha cabeça é Divino Amor, do Gabriel Mascaro. Eu sou fã desse cineasta e eu já li algumas coisas sobre o filme. Eu tô muito ansiosa para ver. Estreia por agora, já tem a data de lançamento, né? Pois é. É o que vem em primeiro lugar. Depois vem aí os filmes do Kleber Mendonça, o Bacurau, do Karen, que é A Vida Invisível, de Eurídice Guzmán. Que assim, são personagens femininas, e também pelo que eu li, é um filme sensível, um filme político, então assim, basicamente são esses filmes brasileiros que eu estou muito a fim de ver. Agora, partindo para os internationals, o da Claire Denis, High Life. Não precisa nem explicar, né, porque ficção científica e dela, assim, então... É por isso? Achei que era por causa do Robert Pattinson. Vamos ignorar esse comentário. O Batman.
grandes coisas. Tipo assim, eu acho ele um bom ator. Eu não tenho esse preconceito que as pessoas têm porque ele fez Não, também não. Crepúsculo, né? Todo mundo tem o seu passado Com que Crepúsculo condena. eu tenho preconceito. Agora com Robert Pattinson... Então, nem Crepúsculo tem tanto preconceito assim. Eu, sei lá, vejo coisas boas. Enfim, tem até uma musiquinha de Paramore que eu gosto. Mas voltando, voltando. High Life, da Academy, e também esse aí, Polêmica, porque é filme de super-herói. Mas é porque eu gosto demais de X-Men. E mesmo que todos estejam gongando, eu estou ansiosa para ver Fênix Negra. Sim. Que esse já estreia agora dia 6. Pois é. Pode ser horrível, mas eu tô com muita vontade de ver. Legal. E Sansa, Rainha do Norte. Bom, o meu primeiríssimo lugar é The Irishman, do Martin Scorsese, porque ninguém viu nada desse filme até o momento. Só simplesmente isso já deixa a gente super ansioso, né? Mas acho que é o principal lançamento desse ano, né? Se a gente for pensar no projeto todo, de estar reunindo ali, né, novamente num filme de gangster, o De Niro, o Joe Pesci, o Al Pacino, né, o Scorsese dirigindo o Al Pacino pela primeira vez. Toda essa coisa, né, da tecnologia do rejuvenescimento, que está deixando a gente curioso. Polêmica. E é um filme do Scorsese, né, gente? Pô, e vai reacender toda essa discussão da Netflix, do cinema, blá blá. Enfim, pra mim é o filme que eu tô realmente mais ansioso para ver. E aí junto vem episódio 9, né, a Ascensão Skywalker de Star Wars, no final do ano. O Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, tô muito afim de ver, muito curioso, né, por tudo que foi discutido lá em Cannes também. E claro, todos esses que a Raquel falou também, tô muito doido para ver, todos esses brasileiros, o que ganhou a Palma de Ouro, né, o Parasite, do Bong Joon-ho, que é um diretor que eu gosto demais. E, enfim, a lista é enorme, Marcelo. A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando também, mas certamente todos esses que a gente comentou, que a gente citou, né, a gente vai comentar aqui no podcast. Sim. Em algum momento. Eles são, digamos, os top of mind. Mas brigadão pela mensagem, pelo e-mail, e você que quiser ter a sua mensagem aqui no nosso podcast, é só escrever para contato@cinematório.com.br, mas pode também deixar mensagens no Instagram, no Twitter, no Facebook, mas manda mensagem direta, né? Mensagem privada, que a gente consegue ter um controle maior, porque às vezes nos comentários mistura com um monte de coisa, né? E a gente pode se perder, né? Mas não se acanhe e participe aqui do nosso programa também. Isso aí. Obrigada, Marcelo. Adorei a sua pergunta. E vamos para as nossas próximas atrações, porque no Cinematório Café, a nossa próxima edição terá comentários de Rocketman, né, a cinebiografia do Elton John, e também falaremos sobre a nova versão de Aladdin, né, versão live action. Essa sim é live action, sim, gente. Sim. Baseada na animação da Disney. Ambos musicais? E no De Volta para o Sofá, fazendo link direto com este programa que você acabou de ouvir, falaremos sobre velocidade máxima. Isso aí, legal. Shippando Keanu Reeves e Sandra Bullock. Isso aí, vamos fazer 90. Esse casal dar certo. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Kel, muito obrigado pelo café. Aqui nessa companhia maravilhosa. Uai, tá, de nada. E a gente aguarda vocês na semana que vem aqui conosco. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Grande abraço. Até mais. Tchau.